Você já teve um objetivo e quando você realizou ele, você sentiu novamente aquela insatisfação? E daí você começa a buscar outro sonho, outro plano? Então, a cultura que nós vivemos hoje, ela é construída nesse ciclo. E ela é uma das armas mais perigosas contra um cristão e a sua paz em Cristo. Hoje eu quero falar com vocês sobre contentamento. O que ele é, o que ele não é e por que ele é uma das virtudes mais radicais que o cristão pode cultivar na cultura em que vivemos hoje. Seja muito bem-vindo ao Descriptura, eu me chamo Mário, aqui nós falamos sobre teologia, sobre vida cristã, sobre família. Então se inscreva no canal e esse é um tema em que atinge todo mundo, então compartilha com pessoas que você sabe que está vivendo nesse ciclo da insatisfação. Aqui em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13, Paulo vai dizer o seguinte para a gente. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos textos mais conhecidos na Bíblia e também um dos mais mal interpretados. Esse texto do versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, vira um tipo de grito motivacional, arrancado totalmente do contexto e usado para prometer que em Cristo você vai alcançar todos os seus objetivos, vencer todos os seus desafios e conquistar todos os seus sonhos. Mas esse não é o contexto. O contexto aqui é contentamento. Paulo está dizendo que ele pode enfrentar qualquer situação de escassez, de abundância, porque, irmãos, ele aprendeu a estar contente em Cristo. O posso tudo aqui, ou tudo posso, não é sobre conquistar o mundo, é sobre se manter estável em qualquer condição que a vida pode apresentar. Mas o que é o contentamento bíblico? Irmãos, contentamento não é resignação. Não é uma atitude de passividade, onde você aceita tudo com indiferença e para de trabalhar, para de planejar, de buscar melhorar. Paulo planejava viagens missionárias. Ele trabalhava fazendo tendas para se sustentar. Ele escrevia cartas com instruções detalhadas sobre como as igrejas deveriam se organizar. Veja, Paulo não era um homem passivo. Contentamento bíblico não é fingir que está tudo bem quando não está. Paulo descreveu situações difíceis com honestidade total. Ele sabia o que era ter fome, ele sabia o que era ser perseguido, ele sabia o que era estar preso, ele não fingiu em nenhum momento que estava tudo bem. Sabe por quê, irmãos? Porque a capacidade de ter paz genuína com a situação presente, sem depender de uma mudança de circunstância para ter essa paz, é um contentamento. É encontrar em Deus o suficiente para a alma, independente do que está ou não está no mundo material. E Paulo diz algo muito importante. Ele diz aqui: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Contentamento é aprendizado. Não é algo que você já nasce tendo. Não é um dom que cai do céu. É algo que se aprende com o tempo, com a experiência, com a prática de levar as necessidades a Deus e ver Ele provendo, com o processo de ter e descobrir que em ambas as situações Deus é o suficiente. Mas nós vivemos em uma cultura que foi projetada para nos manter insatisfeitos. O modelo de negócio de grande parte da economia global depende da sua insatisfação. Se você está satisfeito com o que você tem, você para de consumir. E se você para de consumir, o sistema para de funcionar. Então a cultura trabalha ativamente para criar insatisfação. A publicidade, ela não vende mais produtos. Ela vende a sensação de que o que você tem não é o suficiente. As redes sociais não são apenas plataformas de comunicação, são máquinas de comparação que te colocam lado a lado com a versão curada e editada da vida de outras pessoas. Isso produz sistematicamente a sensação de que você está ficando para trás de algum jeito. E veja que isso cria uma insatisfação crônica. Um ciclo que nunca se fecha porque sempre tem mais um objetivo, mais uma conquista, mais um nível que precisa ser alcançado antes de você finalmente descansar. E quando você alcança, o ciclo recomeça. O resultado prático, meu irmão, desse ciclo é que muitas pessoas nunca conseguem estar presentes onde estão.
estão sempre vivendo para o próximo passo, para o que ainda não aconteceu, para o que vai tornar a vida melhor em algum momento futuro. E elas perdem o hoje, elas perdem o presente. Mas o que a teologia ela vai falar a respeito disso? Bom, ela tem uma categoria que se chama providência. A doutrina da providência afirma que Deus governa ativamente todos os aspectos da sua vida, incluindo o seu nível de renda, sua situação de saúde, o contexto em que você nasceu, as oportunidades que aparecem e as que não aparecem, e nada disso é acidental. Essa doutrina, ela tem uma implicação direta para o contentamento. Se Deus governa circunstâncias da minha vida, então a minha situação presente, ela não é um acidente. Ela é parte do governo de Deus na nossa história. Isso não significa que eu nunca poderia buscar melhorar a minha situação, mas significa que posso ter paz onde eu estou enquanto caminho para onde eu vou. Jeremias Burroughs, que era um puritano do século 17, ele escreveu um livro inteiro sobre contentamento cristão. E ele dizia que contentamento é a mistura de submissão interna à vontade de Deus com trabalho externo para a glória de Deus. Você aceita internamente o que Deus providenciou, enquanto você trabalha externamente conforme o chamado que Deus tem para a sua vida. Mas veja que existem algumas armadilhas para o contentamento. A primeira armadilha é a inveja. Irmãos, o descontentamento com a própria situação quase sempre vem acompanhado da inveja da situação do outro. Não apenas quero mais, eu quero o que ele tem. E a inveja é destruidora, porque ela transforma a bênção do outro numa agressão contra nós. E a segunda é a ansiedade financeira descontrolada. Há uma diferença entre o cuidado sábio das finanças e a ansiedade compulsiva com o futuro financeiro. E Jesus fala isso diretamente em Mateus 6. Não fiquem ansiosos pelo vosso viver. Isso não é irresponsabilidade, pelo contrário, é confiança de que o Pai conhece as suas necessidades e as supre conforme a sua providência. E existe também uma armadilha que é disfarçado de objetivo, que é o materialismo. Quando o objetivo de vida é acumular, e quando esse objetivo ele é perseguido com uma dedicação que exclui a sua família, que exclui amizades, que exclui a fé, a saúde, isso passa a ser uma idolatria. As coisas materiais ocuparam um lugar que só pertence a Deus. E elas não conseguem sustentar esse lugar porque não foram feitas para isso. Mas então, como cultivar o contentamento? Bom, primeiro praticando a gratidão. A gratidão e o contentamento andam juntas. Quem é grato pelo que tem, não vive obcecado pelo que não tem. A prática de nomear especificamente as bênçãos da sua vida, de agradecê-las a Deus de uma forma concreta, tem um efeito real durante o seu estado interno de contentamento. E o segundo é limitando a exposição à cultura da insatisfação. Isso é uma questão prática. Menos tempo nas redes sociais, menos exposição à publicidade. Mais tempo em ambientes onde o valor das coisas é medido de forma diferente, como a família, como a comunidade, como a igreja, como a natureza, como a leitura de livros. Tente encontrar sempre mais tempo nessas coisas, menos tempo scrollando nas redes sociais. O terceiro é treinando a sua visão da eternidade. Eu sempre falo que muitas vezes nós perdemos a perspectiva da eternidade. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que os sofrimentos do presente são leves, são momentâneos em comparação com a glória eterna que vai ser revelada. Quando você tem a eternidade em vista, a insatisfação do presente perde o poder de te dominar. Não porque desaparecem, mas porque perdem a proporção exagerada que a visão curta dessa cultura, deste mundo, passa a lhe dar. E quarto, voltando para o versículo, podemos fazer tudo em Cristo que nos fortalece. Não tudo o que nós queremos, mas tudo o que Deus quer de nós. Podemos suportar a dificuldade, podemos atravessar a angústia, a escassez, podemos ser fiel no anonimato, nós podemos servir, meus irmãos, sem reconhecimento, nós podemos viver com menos, nós podemos ter tudo sem ser controlado pelo que nós temos. Em Cristo, nós podemos. O contentamento
não é uma fraqueza, é uma das formas mais radicais da resistência que o cristão pode ter nessa cultura que foi construída para te manter insatisfeito. Aprenda a estar contente, não de uma vez. Aprenda dia após dia, situação após situação, até que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Meu irmão, deixe seu like, escreva nos comentários o que você achou deste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está preso nesse ciclo da insatisfação. Até a próxima e que Deus te abençoe.